Nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre equações do primeiro grau, tá? Então esse assunto aqui nós vamos dividir ele em duas partes, tá? Nós vamos ver aqui a primeira parte aqui hoje e a semana que vem nós vamos finalizar esse assunto, beleza? Então, vamos aqui aos nossos velhos combinados aqui, ok? Então enquanto eu estiver dando a aula aqui, os microfones desligados, tá certo, gente? Qualquer dúvidas que vocês tiverem aí, vocês podem ligar o microfone e falar sobre as dúvidas aí, tá? Bem, eu preciso aí de um aluno para estar me ajudando, né? Tá certo? Vai ser então a Beca, Moraes, tá certo? Pode estar me ajudando. Rebeca. Rebeca, né? Ah, tá, Rebeca. Hoje deixa a Rebeca Moraes, tá? Que ela pediu aí para estar me ajudando, tá, Rebeca? Você me ajuda aí, beleza? Você vai Tá estar bom. aí vendo as mensagens aí, se passar alguma desapercebida, tá ok? Me lembrando Tá. aí, um aluno que quiser tirar dúvida, você me chama aí para falar, ó, professor, eu tenho uma dúvida aqui de algum aluno, tá? Pessoal, vou colocar novamente a chamada para os alunos que chegaram agora, tá ok? Não esqueçam de responder a chamada, tá certo? Muito importante vocês estarem respondendo a chamada. E essa aula, pessoal, está sendo gravada, tá ok? Qualquer dúvida que você tiver, você pode ir lá no meu canal no YouTube. Quem não for aí inscrito, se inscreva lá, deixe seu joinha. Qualquer dúvida você pode revisar lá a aula, tá ok? Os alunos que não puderem assistir ao vivo podem estar vendo depois essa aula, beleza? Então é só ir lá no YouTube, tá ok? Quem não me segue lá no Instagram, quiser estar seguindo, pode seguir lá no Instagram. O canal do YouTube, assim que acabar a aula, eu vou estar editando essa videoaula aqui, Manda tá? no grupo. Aí eu vou mandar no grupo, tá ok? Aí é só vocês irem lá. O Instagram é Prof. Alberto Alvino, tá ok? No final da aula eu coloco aí Professor nos Científico. comentários, beleza? Então, pessoal, vamos aqui dar início à nossa aula aqui. Me perguntaram se vai ter atividade. Depois que eu acabar aqui, eu vou estar passando por forms, porque todas as minhas atividades agora eu estou querendo passar por forms, para ficar mais fácil para vocês, que aí vocês fazem os cálculos no caderno e só respondem no forms, beleza? E depois eu vejo os cálculos, tá ok? Yuri, a chamada vê se você consegue responder pelo forms aí, tá? Se você não estiver vendo o link, eu vou colocar aqui novamente o link para você responder aí, ó. Viu, Yuri? Responde aí que fica mais fácil para mim depois, tá ok? Então bora lá. Então, pessoal, começando nossa aula aí, vamos definir o que é uma equação, né? É uma equação do primeiro grau, tá? Então, pessoal, equação do primeiro grau, a gente chama aí de equação do primeiro grau toda equação da forma ou, Sim. opa, ou redutível à forma ax mais b igual a zero, Tô na aula. com a diferente de zero. Vamos desligar o microfone, gente. Com a diferente de zero. Então, pessoal, toda equação que for dessa forma aqui, ó, ax mais b igual a zero, com a diferente de zero, ela é uma equação do primeiro grau, tá? É toda equação que já vier pronta dessa forma ou que a gente reduzindo, ela chega a essa forma. Às vezes ela não vai vir bonitinha dessa forma não, tá? Mas é a gente reduzindo ela a essa forma, quando ela vem de uma outra forma aí, ela chega no final a essa forma, ela é do primeiro grau, tá? Então, ela é sendo parecida ou já vindo dessa forma, ela é do primeiro grau, tá? Isso é uma definição. Vamos lá. Nesta equação,
A e B são chamados de coeficientes e x recebe o nome de incógnita. O A, gente, ele é chamado de coeficiente. O B, ele também pode ser chamado de termo independente. Por que termo independente? Porque se nós voltarmos aqui, ó, você vai ver que o A, ele acompanha o x. Então, ele é o coeficiente de x. E o B, ele é chamado de termo independente, por quê? Porque ele não depende da variável x. Você está vendo que ele não depende? Já o A, ele depende. Por isso que o B, você vai ver em muitos livros chamando ele de termo independente. Tá? Porque ele não depende. Tá? Vocês me fizeram a pergunta aqui. Respondi, beleza. Só falou que respondeu a chamada. Ah, tá, beleza. Então, bora lá. Então, pessoal, aqui ele fala que A e B são coeficientes. X é chamado de incógnita. Incógnita, gente, colocando aí de uma forma mais popular, é um termo desconhecido, tá? Então, incógnita é o termo desconhecido, é algo que você não se conhece, algo que você não sabe o valor. Então, prestem bastante atenção nesses nomes aí, gente. A e B são coeficientes, tá? Só que o B também pode ser chamado de termo independente, porque não depende da variável ou da incógnita, tá certo? E incógnita é um termo desconhecido, é algo que não se conhece, tá? Bem, outra coisa que ele fala aqui mais na frente é que a parte que fica antes da igualdade, ou seja, do lado esquerdo, é chamada de primeiro membro. E a parte que fica depois da igualdade, ou seja, à direita, é denominada de segundo membro. Então, nessa equação, nós temos aqui, isso que está aqui é o primeiro membro, que está à esquerda, e o que está aqui à direita é o segundo membro. Então, a equação, ela tem essas características, ela tem essas divisões, tá? Que nós temos que estar atento a isso aí. Então, na equação do primeiro grau, a incógnita é o valor que se deseja determinar. Então, o que é que eu quero determinar, gente? Aquele termo que eu não conheço. Então, na equação, eu vou conhecer o valor de A, eu vou conhecer o valor de B, o que eu não vou conhecer é o valor de X, que é o que eu quero saber. Entendeu? Então, opa! Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor, é só o microfone da Estela que tá ligado. Então vamos desligar. Então, pessoal, na equação do primeiro grau, o que eu quero determinar é o valor de x, tá? Que é a minha incógnita. O Marcos falou que, aqui no chat, Calma aí. peraí, que o x é sempre desconhecido, se eu não me engano. O x é sempre o valor desconhecido, tá? É sempre a minha incógnita, que é o que eu vou descobrir, tá? Que mais pra frente eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai resolver isso aí, tá? Mas antes a gente tem que conhecer esses detalhes. Beleza, gente? Vamos lá. Então, exemplo 1 aqui, o exemplo de uma equação aqui simples, gente. Só pra gente conhecer esses detalhes, tá ok? Então, eu coloquei aqui uma equação simples. 4x menos 7x é igual a 44 mais 23. Certo? Então, eu tenho aqui o primeiro membro e o segundo membro. Beleza? Só para vocês entenderem. Primeiro membro aqui, o segundo membro. O primeiro membro à esquerda, o segundo membro à direita, tá? O x aqui é o termo que eu quero descobrir, tá? E as divisões aqui que nós temos, beleza? Só para vocês entenderem como é que vai vir uma equação do primeiro grau, tá? Aqui eu não vou resolver ainda, nós vamos resolver mais na frente, tá? Que é o que vocês devem estar se perguntando: como resolver uma equação do primeiro grau? Entendeu? E é o que nós vamos começar
que eu vou começar a explicar para vocês, né? Então, resolver uma equação significa determinar o valor que atribuído a x fará com que a igualdade se torne verdadeira e será chamado de raiz da equação. Para isso, temos como método de resolução a aplicação dos seguintes princípios algébricos. Bora lá. Bem, gente, não existe só uma maneira de resolver uma equação, tá? Existem várias maneiras. A primeira dela é o princípio aditivo. O princípio aditivo é quando se soma ou se subtrai qualquer número real nos dois membros de uma equação. Ela não se altera. Então, o que o princípio aditivo fala? Que você pode somar ou subtrair qualquer valor, desde que seja o mesmo. Por exemplo, se você somar 2 no primeiro membro, você tem que somar 2 no segundo membro. Se você subtrair 2 no segundo membro, você tem que subtrair 2 no segundo membro. Por quê? Porque quando você... A equação, pessoal, você tem que imaginar a equação como se fosse uma balança. Vocês já viram aquela balança de 2 pratos? Na feira? Sim. Aquela balança de 2 pratos, ela está equilibrada. Então, se você colocar 2 quilos de um prato, para ela continuar equilibrada, tu tem que colocar 2 quilos no outro prato. Não é isso? Se você tirar 2 quilos de um prato, você tem que tirar 2 quilos do outro prato. Então, a equação é isso. O princípio aditivo, ele funciona dessa forma. Se você somar de um lado, você tem que somar do outro a mesma quantidade. Se você tirar de um lado, você tem que tirar do outro. O princípio aditivo é esse. Tá certo? Esse é o princípio aditivo. Então, você pode resolver uma equação do primeiro grau utilizando esse princípio. Tá? É só você imaginar uma balança. Então, imagine uma balança de 2 pratos. Eu posso colocar 3 quilos de um lado e 2 quilos do outro, numa balança de 2 pratos? Ela vai ficar equilibrada? Ela vai continuar equilibrada? Não. A equação do primeiro grau também não. Se eu somar 2, tem que somar 2. Se eu somar 3, tem que somar 3. Se eu tirar 3, tem que tirar 3. É isso que acontece. É isso que o princípio aditivo quis dizer. Beleza? Vamos para o próximo método, que é o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, gente, ele segue a mesma teoria, né? A mesma lógica. Ele fala o quê? Quando se multiplica ou se divide toda uma equação por qualquer número real diferente de zero, né? Ela não se altera. Entendeu? Então, o princípio multiplicativo, ele fala, você pode dividir toda a equação ou dividir, né, por um número que não seja zero, né? Porque se você multiplicar por zero, vai dar zero. Tem um áudio ligado aí, professor. Hã? Vamos desligar o áudio. Da Isabela. Pessoal, vamos desligar os áudios. Então, quando se multiplica ou se divide, aqui ele colocou por um número que seja diferente de zero. Porque você não vai multiplicar por zero ou dividir por zero, né? Ela não se altera. Tá certo? A aplicação desses princípios garante a obtenção de equações equivalentes, que são assim denominadas por possuírem o mesmo conjunto solução. Aí ele fala, quando juntamos os dois princípios acima, formamos o princípio da igualdade, chamado princípio da igualdade. Então, quando você junta os dois princípios aí, o aditivo e o multiplicativo, você forma um princípio que é o chamado princípio da igualdade. Tá? Então, nós temos aí já o princípio aditivo, o multiplicativo, e vamos para o próximo aqui, que é o princípio da igualdade. Professor, Oi. o Marcos está falando que não entendeu a igualdade de multiplicação. Da multiplicação? Deixa eu voltar lá. Hã?
Então olha só, Max. O da multiplicação é o seguinte, que você vai multiplicar toda ela. Por exemplo, eu tenho aqui 3x, tá? Eu posso multiplicar ela por 2? Posso. Tenho 3x igual a 5, por exemplo. Imagina isso aí. Eu posso multiplicar ela por 2? Posso. Só que se eu multiplicar ela por 2, vai ficar 6x. Multipliquei o primeiro membro por 2. O que é que eu vou ter que fazer com o segundo? Multiplicar por 2 também. Então era 3x igual a 5. Então eu vou ter que multiplicar o segundo membro por 2 também. Então vai ficar 6x igual a 10. O que o princípio multiplicativo ele faz? Ele diz que se eu multipliquei o primeiro membro por 2, eu tenho que multiplicar o segundo membro também por 2. O que muda do princípio multiplicativo para o princípio aditivo? Que ao invés de somar, eu vou multiplicar. Ou então, dividir. Tá certo? Ou então eu vou dividir. O que muda é só isso. Que no aditivo eu vou somar. Ou então, subtrair. No multiplicativo, eu vou multiplicar ou dividir a equação. E o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. Se no primeiro membro eu multipliquei por 2, o segundo eu vou também multiplicar por 2. Se no primeiro membro eu dividir por 2, o segundo eu vou ter que dividir por 2. Então, o que eu fizer em um membro, eu tenho que fazer no segundo membro. Certo? Então, isso é o princípio multiplicativo. Beleza? Entendeu, professor? Então, bora lá. Princípio da igualdade, gente. O princípio da igualdade, ele fala o seguinte, que uma equação não se altera quando adicionamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos o mesmo número diferente de zero a cada um de seus membros. O princípio da igualdade, ele juntou tudo. Ele juntou o princípio aditivo com o princípio multiplicativo. Entendeu? Ele juntou tudo. Ele resumiu agora. Ele falou, gente, chegou alguém e falou, vamos fazer o seguinte, você pode somar, subtrair, multiplicar e dividir. Desde que você faça isso. Se você somar no primeiro membro, você some no segundo. Se você subtrair no primeiro membro, você subtrai no segundo. Se você multiplicar no primeiro membro, você multiplique no segundo. Se você dividir no primeiro membro, você divida no segundo. Tá? Desde que isso seja diferente de zero. Tá? Porque você somar, subtrair, multiplicar ou dividir por zero não vai alterar em nada. Então ele falou dessa forma. Porque essas coisas na matemática, elas foram sendo descobertas aos poucos. Não foi de uma hora para outra. As pessoas foram testando. Então, um princípio desse, os três princípios, eles não surgiram tudo de uma vez. Surgiram aos poucos. Então, pessoal, esse princípio da igualdade, ele surgiu por último. E alguém chegou e juntou tudo e falou, gente, vamos esquecer isso aqui e só o princípio da igualdade. Tá certo? Belezinha? Então vamos à melhor parte agora, gente. Vamos à prática. Com base na aplicação dos princípios citados anteriormente, temos o desenvolvimento dos seguintes passos. O método da resolução aí, Vamos lá. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês, gente. Coloca-se todos os coeficientes que estiverem acompanhados pelas incógnitas em um dos membros da igualdade e aqueles que não estão acompanhados do outro. Pessoal, matemático, ele gosta de separar as coisas bonitinho, É uma ciência exata. Então, o que ele costuma fazer? Ele costuma separar os coeficientes de um lado
e os números do outro. Só que preste atenção numa coisa, gente. Quando eu mudo um termo de um membro para o outro, ele troca o sinal. O sinal dele muda. Se esse termo está positivo em um membro, quando ele vai para o outro membro, ele fica negativo. Entendeu? Se ele está negativo em um membro e ele vai para o outro membro, ele fica positivo. Olha só. Eu tenho aqui 4x. Pessoal, também tem aquilo, né? Que tipo, se ele tá somando, ele vai subtraindo. Se ele tá multiplicando, ele vai dividindo. Isso, eu vou chegar lá. Olha só. Isso mesmo. Olha só. 4x menos 7x igual a 23 menos 44. Aqui já estava separado. Né? Que é essa equação que nós pegamos. Já estava separado. Que é aquela primeira equação que eu coloquei. Aqui já estava separado bonitinho. Só que se eu tivesse que passar isso aqui para o outro lado e assim vai, ele troca o sinal dele. E como a colega bem disse, já adiantou, se está multiplicando, passa dividindo. Ele sempre passa com a operação inversa. Né? Então, como é que ele vai ficar? Primeira coisa, ali como já está tudo separado, eu vou efetuar as operações dos dois lados. Né? Ficou menos 3x igual a menos 21. Aqui o que eu vou fazer, gente? Aqui eu vou dividir tudo como eu quero aqui, que o meu x, eu quero encontrar o valor de x, né? Para encontrar o valor de x, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por menos 3. Eu vou dividir toda a equação por menos 3. Correto? Se eu dividir toda a equação por menos 3 aqui, vai ficar o quê? Que é o que ele coloca aqui, ó. Divide toda a equação de modo a deixar o coeficiente de x igual a 1. Neste caso, divide toda a equação por menos 3. Né? Lembrando, divide o primeiro membro por menos 3 e o segundo membro por menos 3. Aí menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Vai ficar x. Menos 21 dividido por menos 3, menos com menos, mais 21 dividido por 3, 7. Ou seja, x igual a 7. Aí a resposta fica assim? Não. Minha resposta, eu tenho que colocar logo o conjunto verdade, que é o V, ou o conjunto solução, que é o S, é 7. Entendeu? Isso aqui é um problema. S é igual a 7. Então, o conjunto verdade ou conjunto solução é o conjunto das raízes da equação. Essa aqui é uma questão simples de se resolver. Eu coloquei aqui esses passo a passo para vocês verem, para vocês entenderem. Lívia Maria, né? Isso, ela falou que não tá entendendo. Então, eu vou voltar lá. Tá? Quem não entendendo, fala que eu volto. Então, olha só. Eu tenho aqui 4x menos 7 igual a 23 menos 44. Calma aí, a atividade daqui a pouco eu falo. 4x menos 7. Então, olha só, presta atenção. 4x menos 7, se eu resolver isso aqui, eu conservo o sinal do maior. Entendeu? Então, 4x menos 7 dá menos 3. Beleza? 23 menos 44 vai ficar menos 21, que é a resposta que eu tenho aqui, ó. Então eu resolvi lá, ó. Então eu peguei de lá e coloquei aqui menos 3x e menos 21. Então isso aqui eu peguei da página anterior, tá? Só resolvi lá. Aí o que é que eu fiz aqui? Eu peguei isso aqui e dividi por 3. Dividi toda essa equação por 3. Então ficou menos 3 dividido por 3, menos com menos dá mais. 3 dividido por 3 dá 1. Então aqui vai ficar só o x. Aí aqui vai ficar menos com menos,
Também dá mais. 21 dividido para 3 dá 7. Então eu vou ter como resposta x igual a 7. Tá certo? E aqui a resposta que eu vou colocar, S igual a 7, que é o conjunto solução. Tá? Então aqui é só resolver isso. Aqui é só encontrar o valor de 7. E para encontrar o valor de 7, eu dividi a equação por 3. Por que eu escolhi 3? Porque eu tenho que ter aqui como apenas o x. Por que eu não dividi por 2? Por que eu não dividi por 1? Por que eu não dividi por outro número? Porque 3 divide por 2? Não. Entendeu? Aqui só poderia ser 3. Não teria como eu dividir por outro. Entendeu? Aqui o coeficiente de x tem que ser igual a 1. E para ser igual a 1, eu tenho que dividir por 3. Beleza? Então vamos pro próximo aí. Ela falou que agora entendeu, professor. Exemplo 2. O exemplo 2 eu peguei um exemplo um pouquinho mais complicado. Eu dificultei um pouquinho. Porém, que vai ser útil para vocês. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Sim, né? Vamos lá. Sim. Então bora lá. O exemplo 2. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui no exemplo 2. Ó, aqui, que isso aqui é... Beleza? Aí, ficou melhor, né? Beleza, vamos lá. Então, isso aqui, gente, esse exemplo 2, ele vai exigir um pouquinho mais de vocês, tá? Vocês podem ver que eu coloquei aqui para vocês uma fração, envolvendo fração, tá? E eu tenho aqui x menos 3 dividido por x, que multiplica x mais 1, mais x menos 1, que divide x mais 1, é igual a x mais 2 dividido por x. Aí ele tem aquele u lá. Aí você pergunta, o que é esse u? Esse u é o conjunto universo, que ele fala que é dos reais. Aí tem um asterisco, que significa, com exceção do zero, menos o menos 1. Tá certo? O que isso significa, gente? Ele significa que ele coloca uma condição. Ele restringe aí os valores de x. Tá? Ele fala que o x, devido ter fração, ele não pode assumir o zero e o menos 1. Por que não pode assumir o zero e o menos 1? Alguém sabe me dizer? Hein, pessoal? Pode repetir a pergunta, professor? Por que ele restringiu aqui, nessa fração, que o x não pode assumir o valor zero e o valor menos 1? E aí? Ninguém sabe responder? Olha para a equação. Presta atenção aqui, gente. Aquela última fração lá, x mais 2 dividido por x. Se o x for igual a zero, eu vou ter ali x mais 2 dividido por zero. Existe divisão por zero? Não. Não. Então, por isso que ele já tira o zero, gente. Pessoal, quando vocês tiverem qualquer equação que tenha no numerador a variável, vocês têm que fazer um negócio chamado de condição de existência. Entendeu? Então vocês têm que fazer lá. O x está lá, gente. Ele pode ser zero? Não, porque não existe divisão por zero. E por que não pode ser 1? Olha a outra lá, x menos 5 dividido por x menos 1. Menos 1 mais 1 dá quanto? Menos 1 mais 1? Zero. Vai poder dar zero?
Não. Então a mesma coisa, gente. Entendeu? Então aqui, por isso que ele tira o 0 e o menos 1. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer antes de começar a resolver é calcular um negócio chamado de condição de existência. Porque vai que na sua resposta você encontre 0 e menos 1. Você já tem que descartar. Você já tem que tirar essas duas respostas. Essas duas respostas elas já não vão ser válidas. Então você tem que tirar elas. Você não pode colocar como condição aí conjunto verdade, como solução. Entendeu? Você já não vai aceitar essas duas. Beleza? É a primeira coisa. Antes de você começar a resolver, você tem que olhar essa condição de existência. Tranquilo? Vamos lá. Então isso aqui é o que ele fala. Por estar x só poderá assumir valores que sejam diferentes de 0 e de menos 1. Isto deve-se ao fato de que se x assumir qualquer desses valores, o resultado do denominador será 0, o que não é possível, uma vez que não existe divisão por 0. Essa condição é chamada de condição de domínio ou condição de existência. Beleza? É o que eu disse aqui. Então bora lá. Então bora começar a resolver. Então primeira coisa, nós encontramos a condição de existência. Tá? Encontramos a condição de existência. Agora nós vamos resolver. Só que para nós resolvermos, gente, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores nos dois membros da equação. Tá? A fim de reduzi-los ao mesmo denominador. Bem, vocês viram lá, naquela primeira equação, não sei se vocês estão lembrados dela, que os denominadores lá, deixa eu voltar nela, olha só, dá um zoom, só que os denominadores dela são x, que multiplica x mais 1, aqui é x mais 1 e aqui é x, certo? Primeira coisa agora que nós vamos fazer, que nós já encontramos a condição de existência, é tirar o mínimo múltiplo comum. Bem, vocês estão vendo aqui que o MMC entre elas aqui vai ser o quê? Vai ser x que multiplica x mais 1. Porque aqui ele se repete, ó, x mais 1 está aqui, x está aqui. Então vai ser x que multiplica x mais 1. O MMC. Tá certo? Então quando eu tirar o MMC, gente, vai ficar assim, ó. Vamos lá para outra. Vai ficar assim, ó. Esquece essa parte de cima aqui. Esquece a de cima. Observem só a de baixo. Faz de conta que aqui em cima não tem nada. Então esse aqui vai ser o novo denominador. Certo? O x menos 3, ele estava multiplicado por isso aqui, ó. X que multiplica x mais 1. Né? Estava multiplicado por x que multiplica x mais 1. O x menos 5, ele estava dividido só por x mais 1. Aí eu multipliquei por x. Né? O x mais 2, no segundo membro, ele estava sendo dividido só por x. Falta quem? O x mais 1, que eu multipliquei aqui. Observem lá de novo. Opa. Vou ampliar aqui. Então, o que é que eu observa aqui, ó. Esse x mais 1 aqui, né? O x menos 5 estava sendo dividido só por x mais 1. Então, tive que multiplicar por x, como eu multipliquei lá.
O x mais 2 estava dividido só por x. Então eu peguei e multipliquei por x mais 1. E aí ficou isso aqui, ó. Ficou essa parte aqui de cima. Entendeu? Isso eu fiz o quê? Eu tirei o MMC. Aí você pergunta, para que você tirou o MMC, pessoal? Tirei o MMC, gente, né? Para ficar os dois denominadores iguais. Porque quando eu tenho os dois denominadores iguais, gente, olha como é que fica a equação. E com os dois denominadores iguais nos dois membros, eu posso cancelar. Posso cortar. Quando eu tenho aqui os dois denominadores iguais, eu cancelo. E cancelando, a equação restante será formada pelos denominadores dos dois membros. Olha só. X menos 3 mais x menos 5, x mais 2, formada por isso aí. Certo? E aí é só resolver. Lá. Em seguida, efetua as operações, né? Que aí eu multipliquei lá. X menos 3 mais x ao quadrado menos 5x igual a x ao quadrado mais x mais 2x mais 2. Certo? Só multipliquei lá as equações. Fiz o que tinha que fazer aqui, ó. X ao quadrado menos 5x. Aqui eu fiz o chuveirinho em todas elas. Certo? E obtive aquilo ali. E agora o que eu vou fazer, gente? Agora eu vou fazer separar. Vou colocar o que tem x de um lado, o que não tem x do outro. Lembrando aquilo que eu falei para vocês. Quando eu mudo de um membro para o outro, o sinal também troca. Então, vamos lá. E ficou assim, ó. X mais x ao quadrado menos 5x, ó, estava positivo, veio negativo aqui, ó. Esse x ao quadrado estava positivo, veio para cá negativo. Aí vem menos x, estava positivo, veio menos. Estava positivo, veio menos. Estava negativo, veio positivo. Ficou isso aqui, ó. E aí agora eu vou resolver aqui os pares, ó. X ao quadrado com menos x ao quadrado vai desaparecer. E vou resolver o resto. Eu vou ter aqui menos 7x igual a 5. Tá? E agora o que você falou, colega? Tá multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 5 sobre 7. Certo? E aí, a minha solução é igual a menos 5 sobre 7. É diferente de zero? É diferente de zero. É diferente de menos 1? É diferente de menos 1. Então, é verdadeira? É verdadeira. Torna a minha equação verdadeira? Torna. Porque é diferente de zero e é diferente de menos 1. Então, pronto. Finalizou aí a equação. Beleza? Tranquilo, gente? Sim. Essa questão ela demorou um pouquinho mais porque nós tivemos que tirar MMC e tudo mais, tal. Era um pouquinho trabalhosa, tá? Tá certo, pessoal? Bem, pessoal, a atividade eu vou estar postando amanhã junto com o vídeo, tá certo? Então a partir de amanhã eu vou estar postando